nossa aldeia chama Vanuíri. Bom dia a todos. Meu nome é Dirce, do indígena Irã, que significa mãe, né? Sou gestora e curador do Museu Boric, também cuiã da reserva, né? E a gente falar um pouco da nossa resistência. A gente vai começar com a abertura do cântico, que sempre que a gente abre para agradecer a Deus pelo nosso dia, né? Então, vamos lá. Então, nós estamos agradecendo a Deus, né, por mais um dia, né? Graças a Deus, Deus nos deu saúde, né? E o ar que nós estamos respirando, nós estamos, graças a Deus, todos com saúde, né? É isso que nós temos muito que agradecer a Deus. Então, vamos começar. Então, para começar, vamos falar um pouco da nossa resistência. Nós, povo Caingangue, como ontem também, nós estávamos aqui também na fala do Fábio, como ele diz que todos, né, muitas pessoas que chegam e falam que sua avó, ou tem sangue Caingangue, ou sangue indígena, fala que a avó foi pego no laço, ou a dente de cachorro. Não, isso é uma história torcida, é uma história mal contada, porque as pessoas escondem o que foi que aconteceu no meio do povo indígena. É por causa que eles vão, pega as mocinhas e leva para lá, e às vezes, enquanto elas se formam, cresce, casa com elas e apaga a história delas, só fica a história dele, que é não indígena. Então ele fala, não, peguei ela dentro de cachorro, peguei ela laço, mas isso é mentira. Isso é uma conversa torcida. As indígenas também eram estupradas na época, porque muitas vezes nós indígenas é muito cobrado pelo cabelo, né? Por que você tem um cabelo ondulado? Por que você é isso? Por que você é aquilo? Mas não pensa que lá no passado, nosso povo, as indígenas, elas foram estupradas, elas foram também retiradas do seu povo e levado pelos não indígenas. E elas tinham que aceitar aquilo que o não indígena dava.
Porque se ela não aceitava, eles matavam elas. E também se os pais também fossem contra, os pais também eram mortos. Então eles levavam as indígenas embora. No entanto, que até hoje, essa história não acabou. Nós vivemos essa história até hoje. Porque quando não indígena vê uma indígena, ah lá, indígena, ai, é uma indígena, acha que está naquele passado ainda, que pegava a indígena, levava embora, que pegava a indígena era estuprada, mas não é mais desse jeito. A nós indígena foi sempre desrespeitado. Por isso que às vezes fala, por quê? Por quê? Por que é desse jeito? Por que é cabelo enrolado? Por que isso? Por que aquilo? Por que tem a indígena? Não, mas ninguém pensa que a indígena foi estuprada, a indígena foi levada do seu seio, dos seus parentes, levada embora. Isso ninguém pensa. O que aconteceu com as mulheres indígenas, com as crianças indígenas também, que às vezes foi sequestrada e levada embora porque a mãe não podia lutar, nem o pai. Porque se lutasse, eles matavam. Ou muitas vezes eles matavam e levavam a criança embora. Então, é isso que a gente fala. A nossa resistência é grande. A nossa resistência, nós resistimos até hoje. Muitas vezes a pessoa fala, aquele grupo lá, e começa a falar muitas coisas que não conhece a história. Então, por isso que eu falo que nós indígenas, nós temos que continuar sempre na resistência. Porque nós não podíamos, igual eu estou cantando para vocês, não podia fazer isso. Foi retirado também a nossa língua mãe. Porque se nós falássemos na nossa língua mãe, eles cortavam a nossa língua, então matavam nós. Muitas vezes é cobrado, por que você não fala o idioma? Por que é isso? Por que é aquilo? Porque muitos povos perderam o seu idioma por causa disso. Por causa que não podia. Que nem foi falado da Índia Vanuiri. Ela foi uma pessoa também que ela foi escravizada. Ela foi escravizada pelos não indígenas que levou ela embora. Ensinou ela a falar o português para poder chegar até o povo dela, para matar. E ela também tinha que fazer isso. Ela era obrigada a fazer isso. Então, hoje eu falo que a Índia Vanuiri fala pacificadora, ela não foi pacificadora. Porque a pacificadora, ela leva a morte de todo o povo dela nas costas. E não foi isso. Ela foi escravizada. Ela foi escravizada para levar até os grupos. Às vezes a pessoa fala, não, eles foram pacificados. Aquele grupo foi pacificado. Aquele grupo foi exterminado. Aquele grupo, eles mataram aquele grupo. Essa é a pacificação. Uma pacificação, que é uma palavra bonita, né? Linda palavra, pacificação. Mas a pacificação é a exterminação do nosso povo indígena. Foi a exterminação, a pacificação. Então, muitas vezes a pessoa fala para confundir a cabeça. Para não falar massacre, fala pacificação. E aonde acabou com o nosso povo, aqui do estado de São Paulo, tem poucos cangangue por causa da tal pacificação. Muitas vezes as pessoas falam com a palavra, enche a boca para falar pacificação. Eu peguei e falo, será que ele entende o que é pacificação? Será que ele entende essa palavra pacificação? A pacificação é a exterminação, foi a exterminação do nosso povo. Que continua até hoje, né? Que continua até hoje a exterminação do nosso povo. Do nosso povo cangangue, aqui no estado de São Paulo é pouco que tem. Eu e ela leva a cultura falando do nosso povo.
Então, é que eu falo que a nossa história não tem história bonita. Muitas vezes as pessoas enfeitam com palavras e a gente está do lado ouvindo. Muitas vezes a gente fala pacificação, nós ensinamos as nossas crianças pacificação, é exterminação. É massacre. Às vezes fala assim, poxa, que bom, né, que ele foi lá e pacificou aquele grupo. Nossa, que ótimo, ele foi lá e pacificou aquele grupo. Não. Aconteceu um massacre naquele grupo. Se outros não fugissem, exterminava tudo aquele grupo. Como foi exterminado, né? Porque o nosso povo cangangue, ele vivia de grupo. Vários grupos foram exterminados. Vários grupos do povo cangangue que fazia cada grupinho para sobreviver, né? Foi exterminado. Foi massacrado. Por isso que hoje nós somos poucos. E às vezes, muitas vezes, as pessoas cobras falam assim, ah, por que você é isso? Por que você é aquilo? Por que você não... Você sabe o seu idioma? Ah, então, nós temos o pouco que restou para nós. O pouquinho que restou para nós é que hoje nós fala para vocês. É que hoje nós canta para vocês. Como a Vanuíra subiu no Jequitibá para poder não deixar exterminar com o povo cangangue, ela subiu no Jequitibá. Mas ela não podia falar na língua mãe. Ela cantou na língua mãe. Ela cantou para os seus parentes. E com aquele etuar do cântico dela na árvore, o nosso povo ouviu o cantar dela e falou para eles desistir, para não resistir, porque se resistisse, todos morreriam. Todos seriam exterminados, porque quem vai lutar com arma de fogo? Não tem como. Não tem como. Muitos que eles tinham água, eles envenenavam a água para matar todos envenenados. Ou então chegavam naquele grupo, a pacificação colocava fogo nas casas para matar eles queimados, para matar todos queimados. Essa é a história do nosso povo. Então hoje o pouco que nós temos, que a minha avó e minha mãe me ensinou no idioma, porque a minha avó tinha medo de ensinar, porque tinha medo de acontecer o que aconteceu lá no passado. Então, a gente falava, mãe, ensina a gente porque a gente vai precisar. E nós estamos precisando hoje para falar dos nossos antepassados. Para chegar e falar do nosso povo cangangue, nós temos também que saber o nosso idioma. Como a Índia Vanuíra subiu e cantou, para ele desistir da luta. E quando ele desistiu da luta, foi aí que veio. Foi aí que veio SPI, que falava que eles protegiam os indígenas. Mentira! Que até hoje não são protegidos pela órgão FUNAI. São um órgão que ficava por detrás também para escravizar os indígenas, para ajudar a exterminar os indígenas. Às vezes as pessoas perguntam, vocês recebem porque vocês vivem na terra do governo, vocês são indígenas, vocês têm direito? Não. Nós lutamos com a nossa força, nós não temos apoio do governo, nós não temos apoio da FUNAI, porque a FUNAI não ajuda o povo indígena. Sim, ela ajuda a exterminar o nosso povo. Ela ajuda a exterminar deixando que algo acontece dentro da reserva indígena para acabar com a cultura dos povos indígenas. Então essa é a nossa luta, essa é a nossa resistência que nós vivemos. Sempre resistindo. Porque muitos
Muitos dos nossos parentes não têm essa força que nós temos e não têm essa coragem de falar que o órgão FUNAI não protege os indígenas. Não protege. Se alguém falar, FUNAI ajuda? Não. A FUNAI não ajuda. Porque, no entanto, se a FUNAI protegesse uma terra indígena, não tinha uma igreja ou duas igrejas evangélicas dentro da terra indígena. Para exterminar a cultura. Para vir também o massacre da cultura. Então é isso que a gente fala. Nós estamos lutando. Se nós perdemos os nossos direitos, todos os nossos direitos. Agora eu falo assim, no passado, os nossos antepassados, eles eram livres. E hoje não. Hoje nós somos prisioneiros do governo. Nós vivemos aprisionados. Por quê? Porque nós vivemos numa terra cercada, numa terra areosa, terra que eles colocaram nós indígenas. Porque nós não podemos atravessar de um lado para o outro, porque se nós atravessar de um lado para o outro, a florestal pega, você não pode pescar. Você não pode pescar porque a florestal pega. Nós não temos esse direito. Nós não temos direito de rio. Nós não temos direito de nada. Nós perdemos nossos direitos. Então, por isso que eu falo, quando veio o grito da liberdade, que é o grito dia 7 de setembro, o grito da liberdade para nós foi morte. Foi massacre do nosso povo. Foi o massacre do nosso povo, o grito da liberdade. Quando ele gritou o grito da liberdade, foi aí que veio o massacre. Foi aí que veio tudo de ruim para o nosso povo. Porque o nosso povo era livre. Hoje nós não temos o que o nosso povo teve no passado. Tem rio, tem tudo, mas você não pode, porque é de fazendeiro, né? Nós não temos direito. Nós não temos direito de nada. Então o que aconteceu? E cercou lá, deixa eles lá, deixa os indígenas lá no cercado, né? Então é isso que eu falo para vocês. Nós não temos comemoração dia 7 de setembro por causa disso. Porque dia 7 de setembro foi o massacre do nosso povo. Foi tirada a nossa liberdade. Foi tirado os nossos direitos. O direito que o nosso povo tinha, hoje nós estamos amarrados, acorrentados, né? Até hoje, a gente continua sendo preso, né? Que era o grito da liberdade, se prendeu o nosso povo. O que não foi preso, foi morto, né? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês, que é isso que acontece no meio do nosso povo. Mas nós continuamos na nossa luta, continua com a resistência. Tudo que o nosso antepassado passou, por causa desse grito que eles passaram, nós continuamos na nossa luta em busca dos nossos direitos, do pouquinho que restou para a gente. Do pouco que restou. O pouco que restou foi o nosso idioma, que a minha mãe, minha avó me deixou. Nós não temos, o que nós vivemos dentro da nossa cultura e costume, nós plantamos a nossa terrinha lá, uma rocinha familiar, para a gente não perder o nosso costume de comida típicas que a gente faz. Então nós mantém aquilo que restou para a gente. Então, é isso que eu falo para vocês. Palavras bonitas, mas por trás coisa feia. Pacificação. Pacífico. Nós vamos fazer tudo coisa pacífica. Nós vamos ser pacíficos com vocês. Nós vamos matar todos vocês. É pacífico.
criança, de velhos, até crianças. Tudo mortos. Imagina, você dormindo e outro tacando fogo na sua casa. Então é isso. Quando foi de 7 de setembro, vocês podem falar, isso não é para os indígenas. Isso foi o massacre do povo indígena. Quase a exterminação do nosso povo. Tem lugares que já foi, quem tem lugares que foi exterminado. Não existe. Mas nós, Cangangue, nós continuamos na luta. E vamos continuar. Vamos continuar porque nós somos resistência e vamos resistir. Vamos continuar resistindo. Por causa de tudo isso que aconteceu. É muitas perguntas, é muitas, às vezes, muitas cobranças, mas nós estamos lutando o que nós temos. Hoje, o que nós temos, porque da nossa reserva indígena, ela é pobre. A nossa terra é pobre. Nós não temos semente para fazer os nossos adornos corporal. Nós não temos sapé para fazer as nossas casas que nós temos que fazer, porque nós temos que buscar fora. Então, a gente tem que lutar com o que a gente tem. O que nós temos. O que nós temos? A nossa língua mãe. E vou entrar também na língua mãe também. A nossa língua mãe também. Chegaram lá e cataram ela, né? Já não bastava deles pegar as nossas crianças, nossos jovens levar embora, estuprar, né? Sequestrar os indígenas, as indígenas. Ainda agora pegou a nossa língua mãe. Porque é o que nós temos. É o que nós temos de sagrado. É a nossa língua mãe. Agora eu pergunto para vocês, o que a FUNAI fez? Não fez nada. Porque o cara é indigenista. Ele pode. Ele pode fazer, ele é indigenista. Pegar uma coisa que não é dele, só porque ele é indigenista. Não é? Mandar para o exterior. Colocar no celular. Não é? Uma única arma que nós temos é a nossa língua mãe, que restou para nós. E a FUNAI fala que está certo. Que ele é certo. Aonde está a proteção que eu falo para vocês? Aonde está? Como que isso pode falar que protege os indígenas? A terra indígena. Então nós estamos na luta. Estamos na fé, né? Só isso. Bom, continuando aqui com a fala da minha mãe, né? E principalmente falando da nossa resistência, a gente em 2015, de tanto a gente participar de eventos em museus, a gente viu a necessidade de ter o nosso museu dentro do nosso território, dentro da nossa aldeia. Né? E o que hoje nos faz resistir e existir é o nosso Museu Vuric, né? Onde somos gestoras e curadoras do museu. Suzilene, é fácil ter um museu, é fácil trabalhar dentro do museu indígena, de cuidar da cultura, né? Que envolve a dança, que envolve a língua mãe, que envolve o artesanato, que envolve a comida típica, que envolve tudo que tem dentro da cultura cangangue. Gente, não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil? Primeiro, somos duas mulheres. Segundo,
a gente não tem apoio de prefeitura, a gente não tem apoio do governo. Aí, para falar para vocês, eu e a minha mãe, né, eu falo assim que a gente é parceira de trabalho. E essa parceria, a gente está aí há 25 anos de parceria, de trabalho. Então, eu sou assistente dela, né? A gente, todo o trabalho que a gente for convidada, é as duas. Se não for uma, a outra também não vai. É assim que a gente trabalha, né? E então, eu falo para vocês que é muito difícil você olhar e você não tem aonde pegar, aonde se agarrar. Mas eu falo assim que os encantados, né, os nossos antepassados, eles também colocam pessoas maravilhosas, anjos nas nossas vidas, né? E a gente tem os nossos parceiros, né? Os nossos parceiros de trabalho. A professora Marília, ela tá aqui, ela tá, né, quietinha no cantinho dela, mas ela é uma parceira, uma amiga, parceira do Museu Vuric, né? E a gente está aí correndo atrás de outros parceiros também, né? Então, para nós lá dentro, quando a gente estava dentro da sede, a minha mãe falou um pouco da igreja evangélica. E lá nessa parte a gente era muito massacrado. Por que a gente era massacrado? Porque a gente fazia o nosso ritual, acendia a fogueira em noite de lua cheia, a gente fazia o nosso canto, a gente tinha toda uma preparação de comida típica. Mas aí o que acontecia? Os evangélicos, eles não respeitam ninguém. E a gente é muito taxado, as pessoas apontam. Olha, a Dirce é a Cuiã, a Suzilene é a assistente dela. Ah lá, cuidado, viu? Elas acendem a fogueira em noite de lua cheia. Vocês precisam tomar cuidado. E isso aí foi muito tempo, porque a gente estava na sede. Então todo o povoado é ali na sede. E aí a gente viu a necessidade, com essa pandemia, de mudar de lugar. A minha mãe entrou assim dentro de casa, conversou comigo e falou assim para mim: Suzy, a gente precisa sair daqui. Por quê? Estamos no meio de uma pandemia. Esse Covid, ele tá matando. E a gente precisa sair daqui. Eu olhei para ela e falei: mas mãe, a gente vai para onde? Para onde a gente vai? A gente vai para aquele local. E ela apontou para mim: é 2 quilômetros da sede. Gente, lá não tinha água, lá é pasto, não tinha energia. Eu olhei para ela e falei assim: mãe, vai ser difícil, mas aonde a senhora for, eu sou parceira da senhora e eu vou junto. Porque parceiro é assim, aonde um vai, o outro vai atrás. Não importa o que vai acontecer, não importa onde vai dormir, o que vai comer, parceiro é isso. Pelo menos é o que eu entendo e é o que eu aprendi com a minha avó. Que não importa o que vai comer, não importa o que vai beber, não importa onde vai tomar banho, mas que parceiro é isso. E a gente foi, pedimos para a prefeitura fazer pelo menos a limpeza do terreno, construímos a casa da minha mãe. Depois, em seguida, consegui construir, graças a Deus, consegui construir a minha casa. Com a ajuda de quem? Dos parceiros, dos amigos, das pessoas que acolhem a nossa cultura com amor, com respeito, com carinho. Conseguimos construir, em 1 ano e um pouquinho, conseguimos trazer a energia, que hoje lá tem até internet. A gente ainda não conseguiu furar um poço, porque a gente precisa de captar água, porque a gente recebe visitantes no nosso museu. A gente ainda não tem um poço. A gente tira a água, mas é com uma bomba de irrigação, que é para uso, assim, para tomar banho, para lavar uma louça, né?
Então, a gente está nessa luta ainda, né? Mas eu falo assim, que o avanço nosso foi muito grande. Em 2 anos e pouco, foi muito grande. A gente conseguiu fazer muita coisa, né? Aí, entre março e abril, a gente viu a necessidade, não, a gente construiu a casa, chegou energia, a gente tem internet, a gente é museu vivo, só que a gente precisa ter um lugar para apresentar. A gente precisa ter um lugar para receber as pessoas, para receber o público do Museu Vorick. E aí também foi uma grande luta, porque a gente não tinha madeiramento, né? Aí fomos atrás da prefeitura. Olha, a gente precisa de 5 eucalipto tratado de 3,5 metros. Olha, precisa ser feito um projeto. O projeto precisa ir para a Câmara. Aí precisa ser aprovado pelos vereadores. E aí a gente vai captar uma verba para mandar esses... Gente, está demorando demais já para mim. Não, a gente foi lá, juntemos as nossas moedas, compramos o eucalipto tratado e construímos a nossa cabana, que é onde a gente recebe as escolas. A gente não tinha trilha. Vamos lá, a professora Marília testemunha, porque ela participou o dia que a gente começou a fazer a caminhada para limpar a trilha, porque a gente precisava ter alguma coisa para mostrar para os alunos. Fizemos a nossa trilha. Ah, vocês desmataram? Não. A gente só tirou somente as folhas e algum cipó que estava no caminho. Só isso, nada mais. E é onde que a gente faz toda a nossa caminhada. A Suzilene, mas você fala assim que você tem o museu. E aí, como que você apresenta o seu museu? Eu apresento o meu museu de que forma? Que todo o espaço aonde nós estamos vivendo é museu. Tudo que está lá dentro faz parte do museu. Desde a árvore, desde o bicho que a gente tem, desde da pedra, desde o caco. Tudo é museu para mim. É acervo de museu. Então não adianta chegar lá achando que vai achar uma estrutura muito bonita, com vidros, que não vai ter. Por quê? Porque a gente vive da natureza. Fala assim, a gente vive de cantar, a gente vive de acender a fogueira, a gente vive da comida típica, que nem a minha mãe falou. A gente planta a nossa rocinha familiar. Por quê? Porque a gente não tem tempo de plantar uma roça grande para tipo assim, para ganhar dinheiro, que nem tá aí essas pessoas do agronegócio. E para quê? Para que eu quero viver disso? De judiar da mãe terra. Para quê? Né? Se com o pouco a gente sobrevive. Não precisa de muita coisa. Eu não preciso contaminar a água, eu não preciso matar a abelha, eu não preciso destruir o solo. Não preciso derrubar a árvore. Então, ali com o pouco que a gente tem, a gente consegue sobreviver, né? E isso é passado para as nossas crianças. Nossa, Suzilene, mas quando você fala nossas crianças, eu imagino tipo assim, umas 50 crianças. Não, gente, a gente tem 3 jovens. Eu tenho 2 filhos, um de 17 anos, outro de 13 e a minha sobrinha de 16. É o que a gente passa para eles. Mas eu penso assim comigo, mas Suzilene, como que vocês vão conseguir manter a cultura de vocês desse jeito? Um trabalho bem feito e muito bem explicado, que foi o que eu aprendi com a minha avó, porque a minha avó tem mais de 20 netos, mas quem está na luta com a cultura, quem está levando a cultura dos meus antepassados e da minha avó, inclusive cuidando do acervo dela, é uma pessoa só. Então a gente precisa, eu e a minha mãe, a gente tem essa missão de passar isso para as nossas crianças. E eles já entendem, com a idade que eles têm, já estão jovens o suficiente para saber que o nosso povo sofreu muito, que o nosso povo praticamente foi quase exterminado, que a gente passa para eles que essa linha férrea aqui, ó, foi que também acabou com o nosso povo. Porque o nosso povo sofreu, por quê? Porque amarrava
esses vagão aqui que vocês estão vendo aí, com cipó. E quem vai segurar um bicho daquele tamanho de ferro com cipó? Quantos achavam que aquilo ali era um bichinho inofensivo que matava? Quantos indígenas, quantos caingangue morreu por causa disso daqui? Só que eu falo, gente, é outra história. Hoje a gente vê outra história. Hoje a gente vê parceiros. Hoje eu falo assim, eu estou muito feliz de estar aqui dentro, de ter uma nova história, uma nova escrita, porque eu falo assim, eu nunca estive aqui dentro desse museu. Eu nunca estive lá na cidade de Botucatu. Eu falo assim que eu agradeço todos os dias essas pessoas maravilhosas que apareceu na nossa vida para falar do povo caingangue, que aqui dentro do nosso estado estava adormecido. Estava adormecido, porque as pessoas não sabem que tem caingangue aqui. Muitas pessoas não sabem. Tem cidade lá próximo de nós que fala, ah, você é indígena? Olha, nossa, mas com cabelinho cacheado assim. Sim. Você sabe por que eu tenho cabelo cacheado? Porque as minhas antepassadas foram estupradas, foram pegadas lá, foram pegadas dentro de cachorro, do jeito que vocês falam. Acha bonito falar que foi pegada lá? Eu não acho bonito, porque elas sofreram. Aí começa, ah, mas você fala na sua língua mãe? Fala um pouco. Não vou falar, porque você não vai entender. Pra que eu vou falar? Pra que eu vou ficar me expondo se você não vai entender? Você vai entender o que eu vou falar? Não. Então, eu converso com a minha mãe. Se eu tiver que cantar feliz ou triste, vou cantar com a minha mãe. Vou cantar com os meus filhos. Então, eu falo assim, e canto pra quem tem sintonia comigo. Porque se não tiver, se a gente não tiver nessa mesma energia, não adianta também que eu não vou cantar. Né? Então, eu falo assim, lá as pessoas não conhecem. Presidente Prudente está muito pertinho da gente. As pessoas, outro dia a gente foi fazer um trabalho lá, vocês são do Mato Grosso. Mas, gente, a gente é aqui, a gente está 1h30 de distância de vocês. Então eu falo assim, a gente foi para Botucatu para falar da cultura do povo caingangue. A gente está vindo hoje, a gente está aqui hoje para falar do povo caingangue, do meu povo. Né? A gente foi para São Paulo, a gente tem um trabalho lá dentro do MAI, uma exposição com outras etnias, que é Terena e Guarani Andeva, também para falar da nossa cultura. A gente vai fazer trabalho lá dentro do Museu Índia Vanuiri também, porque tem um acervo grande lá do povo caingangue. E a gente precisa falar. A gente não pode deixar a nossa história adormecer. Mesmo que esteja mas que ele esteja preparado, ele não vai deixar adormecer. Porque a gente tem uma aldeia lá com 270 indígenas, mas ninguém está a fim de falar da cultura. O que eles estão a fim de fazer? De colocar a Bíblia debaixo do braço? Não estão reparando que eles estão com os olhos vendados e que está matando a sua própria cultura. Porque se eu dançar com as minhas vestes e com meu corpo de fora, eu estou pecando. Eu vou perder o reino dos céus. Né? Eu não tenho salvação. Como que eu não tenho salvação? Se eu canto em volta da fogueira, eu estou conectada com quem? Minhoca, com Deus. Porque para mim ele está em todas as coisas. Na árvore, na terra, no céu, na água. Porque é daí que a gente busca as nossas forças. Naquele tempo, no passado, não tinha tempo. E a gente, não é porque eu falo assim que mudou, Suslene, mas precisa acompanhar. Sim, algumas coisas a gente precisa acompanhar. Porque para mim estar aqui, eu preciso ter um celular. Para mim estar aqui, eu não preciso vir com a minha roupa, com as minhas vestes. Por quê? Porque as minhas vestes é para mim fazer uma apresentação para vocês. Então as pessoas, eu falo assim, se for ver, tem a mente muito pequenininha.
E por que eu uso essa roupa? Porque foram os brancos que colocou isso pra gente. Não fomos nós que pedimos. A minha avó, os meus antepassados, eles apanharam para usar roupa. Eles apanharam para usar o sapato. Eles foram escravizados, que nem a minha mãe deixou claro. Então eu falo assim, aí vem cobrar o quê? Ah, mas você não fala na sua língua mãe? Ué, eu aprendi o português com vocês. Por que agora você quer que eu fale na minha língua mãe? Né? Se eu aprendi com vocês. E que bom que a gente aprendeu. Que a gente pode falar, ó, olhando nos olhos. Porque talvez, só com a minha língua mãe, vocês não iam entender o que eu estou querendo passar. Então foi muito sofrimento mesmo. Mas que a nossa cultura resiste sim. E eu falo assim, e vamos sempre acender a fogueira, vamos sempre dançar, vamos sempre bater o nosso pezinho, porque é isso que nos fortalece. E a resistência está nisso. Em estar conectado com a natureza. Então não adianta falar que eu chegar lá e procurar, eu falo assim, que coisas de branco, que não vai encontrar. Mas que vai ter uma boa comida típica, se assim agendar com antecedência e conversar com a gente. Vai ter uma boa dança, mas se for catar a madeira junto com a gente, porque lá tem que ser compartilhado. E é isso que a gente passa para as crianças. As crianças falam assim, mas como que a gente vai mudar um pouco essa história? Levando da nossa cultura para dentro da casa de vocês, para a família de vocês. Porque eu falo assim, que o futuro são os nossos jovens. É levando um pouquinho. Porque se cada pessoa que está aqui, ó, nós não estamos em muitos, mas se cada um levar um pouquinho, ó, eu estive lá com a dona Dirce, estive lá com a Susilene, elas são Caingangue, lá da Ivanuíri, Cainã e com a Kitty Erran, muita gente vai saber, vai ter curiosidade de nos conhecer. E isso é muito importante. Então eu deixo aqui para vocês um convite. Quem tiver vontade, né, de conhecer o Museu Vorick, a gente está de portas abertas. Mas desde que seja com agendamento. Porque ontem eu escutei o Edson falando assim, mas eu quero ir lá visitar o museu. Gente, a gente também trabalha fora. A gente também tem conta para pagar. Eu tenho família. Eu faço artesanato. Eu vivo de artesanato. Eu vivo de palestra. Eu vivo também de receber as pessoas lá. Né? Porque eu preciso passar isso para as escolas. Porque eu tenho professores interessados na cultura. E graças a Deus que a gente tem professores que eles lutam. Eles fazem projeto para levar as crianças lá para dentro. E isso é muito importante para nós. Por quê? Porque eles chegam lá com 40, 50, 60 alunos e a gente tem que dar conta do recado. A gente precisa dar conta do recado porque a gente sabe que é esse o nosso futuro. De plantar a nossa semente da cultura e de todos os povos indígenas dentro de cada um que chega dentro do nosso Museu Vorick. Bom, é isso. Perguntas? Se alguém querer perguntar, a gente está aqui. Uma salva de palmas antes, é merecidíssimo. Uhul! Perguntas? Eu acho que é só agradecer a partilha, é muito bom ouvir quem está na causa, quem vive, né, a realidade, porque também não adianta nada a gente sempre buscar informações sobre os povos indígenas, através de gente que não é indígena, né, que não está tão envolvido. E é muito forte ouvir tudo que vocês falam, porque traz muita verdade, assim, e força. É porque eu escuto assim, muitas pessoas falando assim, mas eu li um livro tal, eu vi em tal lugar. Gente, é interessante, sim, que vocês lêem, mas eu acho que aqui, o momento é aqui, ó, é a nossa realidade, é o que a gente passa todos os dias lá dentro. A gente mata um leão e, sabe, assim, destronca ele tudo todos os dias, porque eu falo assim, não é fácil para duas mulheres ela levantar, precisa de esforço físico, a gente precisa de homem lá dentro para poder trabalhar, que a gente fala assim, a gente tem 3 jovens. Quando a gente levantou a nossa cabana lá para a gente fazer a apresentação,
Foi difícil, porque a gente não tem matéria-prima lá dentro. A gente precisou buscar com o fazendeiro fora. Aí, ainda que eu falo assim, que o fazendeiro a gente nem conhece, né, mãe? E que a gente, na verdade, a gente chegou lá, o sapé tá aqui, vamos levar. Fomos lá, arrancamos o sapé. Não vou pedir, que é Não vou nem pedir, é nosso. Não vou pedir. A gente foi lá na beirada do corvo, lá, arrancou o sapé, colocou dentro do carro da minha mãe, né? E levemos e cobrimos, acabando. Então eu falo assim, que é uma resistência mesmo, de não só de estar aqui, de falar com vocês, de passar o que a gente vive, mas também de fazer. Porque é muito fácil você pegar e falar assim, olha, eu enchi essa jarra aqui. Mas qual a dificuldade de você encher a jarra? Aonde você pegou a água? Que jeito que você buscou? É só se colocar no lugar do outro. Enquanto as pessoas não se colocar no lugar do seu próximo, não tem amor, vai andar todo mundo igual zumbi, ninguém, tipo assim, conhece ninguém, sabe? E isso não é bom. Isso não é bom. Porque eu falo assim, porque o amor tá aqui, ó. A gente vê no rosto de cada um. Quando as pessoas, quando o que a gente está falando é agradável para vocês que estão escutando. Porque eu não tô aqui pra ficar falando assim, só contando história. A gente tem que contar a realidade que a gente vive dentro da nossa cultura. E a nossa resistência é isso. É essa a nossa resistência. E eu agradeço a toda a equipe do Museu Ferroviário, né? Desde lá da cozinha, desde lá de quem recebe, até a administração, todos, né? Todos envolvidos nesse trabalho, nesse evento, né? Desse final de semana. Eu agradeço muito, porque eu falo assim, a gente foi não só acolhido assim com pessoas, mas a gente foi acolhido com o espaço. Porque tem lugar que a gente vai que é pesado. Por que é pesado? Porque é aqueles lá do historiador. E a gente sente isso também. Por quê? Porque eu tô lá. Então, gente, a gente vive de fé. Muita fé. É isso que eu posso colocar pra vocês. E não deixam de participar da nossa dança 2 horas da tarde. Fazer uma perguntinha. Quer fazer uma pergunta? Não tenho nem palavras para agradecer o que está sendo ontem e hoje, né? Esses momentos junto a vocês, porque não sou aqui da região, mas na faculdade eu tive a oportunidade de ter um professor que é da região daqui e que não mede esforços para levar a cultura indígena e a cultura afro-brasileira para a formação dos professores nessa universidade, com muita luta também, assim como vocês. E foi desde lá que eu fui sendo estimulada a pensar, a conhecer mais essa história contada, né, por pessoas que viveram o outro lado, né, da história. E desfazer essa visão distorcida e cruel e massacrante que foi, né, a invasão aqui do nosso país, né, essa ideia de descoberta, né, comecei a pensar essa ideia de descoberta não foi na educação básica, foi na faculdade. Então a gente vê que a educação básica ela não promove uma reflexão crítica, infelizmente, uma transformação social. Mas então esse trabalho de vocês aqui, a luta de vocês lá é muito importante para que a gente tome consciência dessa real história e possa trazer para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos alunos, né? Eu, enquanto professora, vejo que o meu papel social é muito importante, que a cultura, a raiz, né, da nossa origem, ela esteja na escola, na sala de aula, para fortalecer a luta, né? Longe de mim tentar, né? Não posso nem imaginar o que é sentir tudo isso na pele. Eu vejo vocês falando, né? Me dói, eu fico indignada, mas está longe de ser o que vocês sentem de fato, né? Mas se a gente puder somar nessa luta e conhecer, né? O primeiro passo é conhecer, então isso é muito importante. Então, muita gratidão, muita força e para a gente continuar nessas diversas lutas mesmo. Está sendo muito importante estar aqui, sentir um pouquinho dessa energia, dessa força que a gente também precisa, né? Se fortalecer. Então é instigante e a gente se espelhar em vocês para lutar, continuar lutando, né? Que já passaram por tantas coisas e a gente está junto, é um prazer. Obrigada.
Mais alguém quer fazer uma pergunta? Fazer algum apontamento? Falar alguma coisa? Quer falar? Bom, então eu vou fazer uma fala. Eu quero agradecer, por mais que eu agradeça todas as falas, é difícil ter palavras para agradecer. É um momento de muita emoção para a gente, porque a Praça Caingangue, ela teve a primeira iniciativa em 2010, foi feita toda uma expografia com o material que nós temos aqui no nosso acervo. E estudando esse espaço, a gente percebeu que toda a expografia foi pautada em fotografias da expedição geográfica, ou seja, né, foi o processo de ataque, de genocídio, que sempre é contado do lado da história da ferrovia. Então nós, enquanto Museu Ferroviário, enquanto equipe do Museu Ferroviário, a gente entende que não é uma visão de uma reparação histórica, mas é dar espaço para que os Caingangue ocupem esse espaço, reocupem esse espaço. E principalmente que a gente não fale apenas os Caingangues como um povo que sofreu genocídio, mas um povo que resiste. A gente quer mostrar que é um povo vivo e contar a história, o que fazem, como é a cultura Caingangue. A gente quer transformar nesse espaço sobre os Caingangue vivos, uma homenagem àqueles que passaram pelo genocídio, àqueles que a ferrovia, infelizmente, matou, dizimou. A gente quer mostrar isso, porque aqui não é um espaço de homenagem à ferrovia, é um espaço de contar história, né? E se a história da ferrovia está atrelada a isso, a gente vai contar essa história. Mas, acima de tudo, é a história do povo que vive, é a história da cultura que resiste, que vive. Então, esse espaço, como eu disse ontem, me arrepio, e digo novamente, é de vocês. É de vocês. A gente quer que vocês contem a história de vocês aqui, porque esse é o lugar de fala de vocês. Então, eu só tenho realmente que agradecer em nome de toda a equipe do museu. Todos não estão medindo esforços para que esse evento acontecesse. É um encontro histórico ferroviário, e a gente decidiu, nós vamos falar dos povos Caingangue. E o lugar de fala deles é nesse momento aqui. A gente vai abrir um processo para que eles sempre utilizem esse espaço. Então, esse é um marco, né, na história desse museu. E muito obrigada de coração. Salva de palmas para vocês. Muito obrigado. É tudo que ela falou. Muito obrigado. É tudo isso aí. Muito obrigado. Não tive tempo. Só voltem agora 2 horas, né? Como alguma coisinha, que eu sei que deve estar todo mundo com fominha, porque a dança é um momento único, muito especial, e é um momento que a gente vai realmente abrir as portas, fazer aqui uma introspecção, para que esse lugar seja sempre abençoado. Então a gente aguarda vocês de portas e corações abertos, tá bom? Muito obrigada, viu? Então, agradecendo também a Fabiana, toda a equipe, né? Todos que trabalharam para isso acontecer, né? Para tudo isso acontecer, para nós entrando aqui, mas é um orgulho imenso da gente estar aqui, né? Porque todo o tempo que o nosso povo sofreu, nunca, assim, não teve uma homenagem como nós estamos sendo homenageado aqui, no Museu Ferroviário. Então, a gente tem que agradecer muito pela força de vocês, sabe? Pelo que vocês estão fazendo pelo nosso povo, aqueles que se foram e hoje que nós vivemos. Então, é um agradecimento muito grande. Peço que o nosso Encantado refortaleça vocês, sabe? Que vocês precisam ter muita força, porque não é fácil. Nós sabemos que nós estamos na luta, nós sabemos que não é fácil. Não é fácil. Mas a gente estamos juntos, família. Nós estamos juntos. Com toda a equipe. A hora que for precisar, a gente está aqui, sim. Nós vamos estar aqui contando a história. Nós vamos estar aqui falando do nosso povo, apresentando e mostrando toda a cultura para todos vocês que tiver, assim, a vontade de conhecer, né? Cada vez mais o nosso povo Caingangue, quanto outros povos também, pode também estar contando a história deles também, né? Então é isso, é um refortalecimento, você nem imagina. Você nem imagina mais uma refortalecimento para nós, para a gente seguir a nossa caminhada.